Oi! Hoje eu gostaria de falar sobre ideias para crianças de 2 anos. Eu fiz o vídeo, com ideias para crianças de 1 aninho e hoje eu vou falar sobre ideias para crianças de 2 aninhos. Então eu vou simplesmente estar colocando ideias de coisas que eu fiz com o meu pequeno nessa idade. Então foram ideias assim, coisas que deu certo. Então são só algumas propostas, eu espero que você possa aproveitar alguma delas e colocar também em prática com o seu pequenininho aí. Nessa idade as crianças gostam demais de brincar com massinha de modelar. E eu sei que você pode comprar massinha de modelar na papelaria, não tem nenhum problema. Tem algumas até que não são tóxicas, ou pelo menos o rótulo diz, né? Mas uma das coisas que eu gosto demais de fazer é massinha feita em casa. E eu depois posso até colocar essa receita. Gente, é uma massinha muito gostosa. Ela é fantástica. E ela dá uma quantidade, olha só, a quantidade de massinha. Você não compra essa quantidade de massinha. E essa quantidade dá para a criança fazer muita coisa. Então, ela é super macia. Ela é feita só com ingredientes da sua cozinha. Não tem absolutamente nada tóxico. Embora ela tenha um pouco mais de sal, o que se a criança colocar na boca, ela vai sentir um pouco salgado. Não acredito que ela vá comer. E se comer também não há nenhum problema. Essa, por exemplo, foi feita com gelatina de morango. Até o cheiro é gostoso, gente, uma delícia. E ela é muito boa. Crianças gostam demais. Nessa idade eles começam a entender como é brincar com massinha. E uma outra coisa que também eu comecei a fazer introdução com o meu pequeno nessa idade foram as formas geométricas. A princípio eu fiz de papel as formas, coloquei atrás um pedacinho daquela placa imantada, aquele adesivo que é imã, né? E aí eu colocava na porta da geladeira. Então ele gostava de brincar. Cada uma delas eu fiz com uma carinha, com um sorrisinho. Então tinha o quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo. Eu comecei com essas 4. Então ele amava ficar brincando com essas pecinhas na geladeira. Até tem uma foto, depois eu vou colocar aqui na sequência a foto. E também a questão com relação às formas geométricas, eu fiz também com fita crepe. Eu peguei a fita crepe e fui fazendo no chão as formas. Então eu fiz o quadrado, fiz o triângulo, o círculo e o retângulo. Então com fita crepe no chão mesmo. E ele colocava dentro de cada um as coisas que a gente achava que era, por exemplo, que era círculo, ele ia lá e colocava dentro do espaço do círculo. O que era quadrado, ele colocava dentro do espaço do quadrado. E então ele também podia entrar dentro da forma geométrica, ele podia pisar dentro daquele espaço. Então a gente fazia várias brincadeiras. Agora entra dentro do quadrado, entra dentro do círculo, pula agora no triângulo. E ele amava também isso. Também vou colocar aqui agora um vídeo de quando ele era pequenininho, a gente fazia essas brincadeiras. Cadê o triângulo? Vai, pula no triângulo, vai. Aê! O retângulo, cadê o... Aê! O círculo. Cadê o círculo? O círculo. Aê! O quadrado, cadê o quadrado? Aê! O frame, olha aqui, ó. Cadê o círculo? O círculo. Aê! Olha o papai. E nessa idade a gente também pode começar a trabalhar os conceitos de em cima e embaixo. Uma forma interessante de você fazer isso é uma caixa de sapato, uma caixa de supermercado. Aí você coloca a caixa e você usa a parte de cima, a boca dela aberta, né? Então a parte de cima você coloca como se fosse uma prateleira. Então você coloca um objeto em cima e dentro da caixa você coloca outro. Então em cima e embaixo. Ou pode também usar a cadeira, coloca em cima da cadeira, agora coloca embaixo da cadeira. Ah, tá embaixo da cama, vamos colocar em cima da cama. Então são vários, você pode diversificar, a brincadeira vai longe, né? Com um simples conceito. Também a questão do grande e do pequeno.
nessa idade eles começam a entender o que é o grande e o que é o pequeno, e geralmente em relação ao seu próprio tamanho. Então ele acha que assim, ele é pequeno e o papai é grande, porque o papai é bem mais alto do que ele. Então ele começa a fazer essa relação do conceito do pequeno e o grande. Nessa idade também dá para começar a ensinar o nome das cores. E as cores é interessante porque não adianta você simplesmente dizer o nome delas, você tem que apresentar. Eu sei que no vídeo de 1 aninho eu falei sobre como fazer essa introdução das cores, né? Você pode fazer uma cesta com cores, com objetos daquela cor, e já com 2 aninhos você já pode começar a exigir dele estar repetindo e falando o nome da cor mesmo. Então isso é vermelho, isso é azul. Então até aqueles bloquinhos de montar que praticamente todas as crianças têm, né? Então você pega a pecinha e fala, isso é azul, olha que bonito, azul. Vamos ver o que mais que a gente tem que é da cor azul. E aí você vai juntar as coisas, né? Então esse é verde. Então, a princípio você não vai talvez trabalhar a questão de que é verde claro e tem verde escuro. Você pode juntar todos os verdes juntos. Talvez um pouco mais para frente você possa começar a dizer assim, olha, todos esses são verdes, mas esse é verde clarinho, tem esse que é um verde mais escuro, mas é a mesma cor, é verde. Tem o roxo, por exemplo. Então vamos ver onde tem alguma coisa que tem essa mesma cor. E aí a criança vai juntando. Então cor roxa, fala roxa. E aí então você já começar a ensinar o nome das cores. E trabalhar com tinta, né? Tinta é uma das coisas interessantes e chama demais a atenção. E é a cor bem junto, né? Porque tinta e cor tá ligado. Então, que cor que você mais gosta? Você quer um pouquinho de amarelo? Você quer mais azul para pintar? Na verdade, o meu pequeno, ele tem uma imensa dificuldade até hoje, porque ele junta todas as cores e ele quer misturar tudo. E quando ele mistura tudo, vira uma cor de nada, né? Mas a gente tentava trabalhar, e até hoje ainda tento, a questão dessa questão assim de dividir um pouco, né? Separar a questão das cores, não misturar. Hoje ele tá melhor com relação a isso. Quando ele era pequenininho, eu dava as cores, mas virava uma cor única e sem definição, porque ele misturava tudo mesmo. Nessa idade dá para também começar a trabalhar as pessoas da família. A mamãe, o papai, o irmão, você que é o nenê, ou se tem um nenê mais novinho, então você é o do meio, tem um nenezinho que é menor. Então, até os nomes das pessoas, como é que é o nome do papai? O papai chama Francisco. E o nome da mamãe? Mamãe chama Isabelle. E o seu nome? Meu nome é Efraim. Então a gente começou a trabalhar esses conceitos com ele. Ele já tinha uns 2 aninhos, quase 3, que ele demorou a começar a falar. Então, para nós aqui, não foi tão rápido essa questão da fala, né? Tem bebês que começam a falar bem antes, e eu entendo. Para cada família uma situação diferente, né? Mas a gente também começou a trabalhar essa questão de saber o nome de cada um da família. Os sons dos bichinhos, essa é uma das coisas que ele gostava, desde 1 aninho, com 2 aninhos, até hoje, né? Ele já tem 4 aninhos, mas ele ainda gosta dessa questão, o som dos bichinhos. Que som que cada bichinho faz? E ele tinha um livro cheio de bichinhos, era muito fofo. Então a gente ia olhando as páginas do livro e fazendo os sons, os barulhinhos, e ele amava isso tudo. Dá também para começar a introduzir números. Então, para uma criança de 2 aninhos, dá para começar de 1 até 3, mais ou menos, eu penso. Pelo menos foi assim que eu fiz com o meu pequeno, né? Eu não comecei exigindo números maiores, eu comecei pouquinho, do 1, o 2, o 3, e eu vou estar fazendo um vídeo também sobre essa questão da introdução dos números,
Então, dá para ter ideias de como eu fui fazendo essa introdução, o que eu usava, quais os materiais, né? Isso vai estar em outro vídeo. Mas uma coisa que dá para usar já com a própria criança é o próprio corpo. Então ela tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, tem 2 orelhas. Então tem 2 mãos, tem 2 pernas, 2 pezinhos. Então tudo isso dá para trabalhar. No próprio banho, no momento do banho, né? Você vai enumerando com a criança. Mostra para mim o narizinho. Ah, então você tem um nariz. E quantos olhinhos que você tem? Ah, você tem 2 olhinhos. Então isso é bem legal, bem lúdico, né? Bem divertido. A criança ela é bem pequenininha, então dá para fazer isso assim, brincando mesmo. Não tem por que exigir isso da criança, mas já pode começar a falar, ela vai se acostumando, né? E a introdução das formas geométricas que eu falei, né? Então é bem interessante isso, porque ela vai começar a ver o livro, lembra o quadrado, o travesseiro, lembra o retângulo, o prato, lembra um círculo. Então, de todas as coisas que ela faz uso no cotidiano, você pode já, com uma certa intenção, ir mostrando para ela. E isso fica bem divertido, fica bem interessante. Ela não vai ter que aprender que círculo é aquele formato de uma bolinha, porque você vai mostrar uma figura e dizer isso aqui é um círculo. Não, tem muitas formas, né? Você pode apresentar isso brincando com ela. E nessa idade eles começam também a entender um pouco, né? A questão da causa e efeito. Porque nessa idade eles são, assim, ficam mais nervosos, eles se frustram muito rápido e eles acham que as coisas têm que obedecer ao comando deles e nem sempre vai obedecer. Mas nessa idade dá para começar a trabalhar a bolinha que desce a rampa, o balão que a gente joga pro alto e depois ele volta. E são essas coisas, o carrinho que você empurra ou que você coloca também descendo uma rampa. Então ele vai começar a entender essa questão de um efeito, uma causa, e isso vai gerar um efeito, né? Uma ação que gera uma reação. Então essas coisas eu lembro de fazer com o meu pequeno. Eu sei que deve ter muitas outras dicas, mas essas foram as que eu anotei, que eu queria dar para vocês hoje. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Segue o canal, dá um joinha aí no nosso vídeo, acompanha, compartilha e a gente vai se encontrando aqui. Um beijo para todas. Até mais!